Olá, sejam bem-vindos nesta apresentação. Eu sou Elaine da Silva Machado, sou doutora em Ensino de Ciências e Educação Matemática, sou pesquisadora educacional no Grupo EduSim pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, Brasil. Estou aqui hoje para lhes apresentar a minha pesquisa intitulada Autonomado do Aprendiz, um instrumento para análise da autonomia na aprendizagem e o seu uso no ensino de ciências. Devido ao fato de falarmos sobre um instrumento metodológico, esta pesquisa está presente no eixo temático desta jornada, denominado Metodologia de Investigação, Comunicação em Ciência e Ética. Sob este eixo, inicio apresentando que o autonomado faz parte de um contexto metodológico maior. Ele é um modelo teórico-metodológico que desenvolvemos durante a tese do meu doutorado, em 2020, para análise da autonomia de estudantes em diferentes situações de aprendizagem, na escola e fora dela, como em casa, na rua, com os pais, com os colegas, na escola com os professores, etc. O autonomado é, portanto, o resultado da análise sistemática de pesquisas sobre autonomia, elaboradas por vários autores, e de estudos que realizamos em campo com estudantes com idade entre 13 e 15 anos. Sob este modelo teórico-metodológico, nós temos conceituado a autonomia como uma condição do aprendiz, a qual possibilita que ele atenda aos seus interesses no que concerne a aprendizagem. Logo, envolve como principais elementos o interesse do aprendiz por aprender sobre o exercício da sua autonomia e a liberdade para atender a esse interesse. Por exemplo, o interesse do aluno e a liberdade que ele tem para expressar as suas dúvidas sobre o conteúdo escolar enquanto o professor está explicando lá na sala de aula. Ou ainda, o interesse que ele tem e a liberdade que ele tem para escolher quais cores ele quer utilizar para colorir o seu desenho. Então, como essa presença de interesse e liberdade relativo, por exemplo, a essa escolha das cores, né? Ela vai estar relacionada ao estilo do professor, estilo do aluno, ao tipo de educação que aquela instituição escolar promove. Em nossos estudos temos identificado que, de acordo com as especificidades de cada situação de aprendizagem, existem momentos em que o interesse e ou a liberdade estarão presentes e momentos em que o interesse e ou a liberdade estarão ausentes. Observem que surgem 4 combinações dessas possibilidades, desses momentos, né? Vamos continuar no exemplo das cores, né? Haverá momentos em que o aluno terá interesse por escolher as cores e poderá fazer essas escolhas. Outros momentos ele terá interesse por fazer essas escolhas das cores, mas não terá liberdade para fazê-lo, não pode escolher as cores. As cores foram pré-definidas e o desenho tem de ser colorido com aquelas cores. Então, a liberdade está ausente. Haverá situações em que o interesse estará ausente e a liberdade estará presente. Ele não quer escolher as cores, mesmo tendo liberdade para escolhê-las, mas ele também tem liberdade para não escolhê-las. Ele pode pintar com as cores pré-definidas. E haverá momentos em que nem o interesse e nem a liberdade estarão presentes, ambos estarão ausentes. Então, ele não quer escolher quais cores utilizar, mas não tem liberdade para não escolher, né? Ele vai ter que fazer, mesmo sem ter um interesse por isso. Com essas combinações percebidas, evidenciadas, né, nós organizamos 4 graus para análise da autonomia e denominamos o interesse e a liberdade enquanto variáveis da autonomia. Inspirados em Chevallard, 2002, escrevemos a seguinte equação: autonomia é igual à relação entre interesse e liberdade. Organizamos esse quadro com as variáveis, né, desta equação. Para que seja fácil para o pesquisador identificar rapidamente, né, qual grau aquela situação de aprendizagem que ele está analisando diz respeito. Atribuímos o sinal de positivo
quando a variável estiver presente e negativo quando a variável estiver ausente. Então, observe, por exemplo, em uma situação onde a liberdade está ausente, mas o interesse está presente. Rapidamente, na primeira coluna, você pode identificar que onde a liberdade está ausente com o interesse presente é o grau 2. Na segunda coluna, fizemos uma descrição sucinta sobre esses graus. Então, por exemplo, o grau 1, onde estão presentes interesse e liberdade. Detalhamos. Ocorre quando o aprendiz expressa interesse a respeito da aprendizagem e liberdade para corresponder a esse interesse. Fala-se em presença da autonomia do aprendiz, caracterizada pela presença do interesse e da liberdade. E assim sucessivamente para os outros graus. Definimos tais graus, então o próximo passo, evoluindo nisso, definimos tais graus enquanto categorias de análise da autonomia e elaboramos um instrumento autonomado do aprendiz. Agora, atribuímos uma terceira coluna com um detalhamento maior que serve de suporte ao pesquisador para que ele possa analisar as situações com mais tranquilidade e identificar a qual grau ela pertence. Neste detalhamento tem, por exemplo, situações, exemplos de situações já analisadas e categorizadas. Essa terceira coluna, ela acomoda as expressões apresentadas pelo aprendiz a respeito da sua própria aprendizagem. Observe, no autonomado, são analisados os relatos que os estudantes apresentam sobre a sua própria aprendizagem. Esses relatos podem ser coletados por meio de entrevistas, questionários, acessos a diários, relatórios, biografias dos alunos, etc. Na prática, aquela terceira coluna, além de oferecer o suporte, ela é um locus para o pesquisador acomodar as falas e também para apresentar os dados ao leitor final. A exemplo, vejamos o uso do autonomado no ensino de ciências, como acomodamos essas falas, como mostramos isso ao leitor, a partir de entrevistas com alunos de uma escola pública que realizamos. Então, temos nos resultados, vamos iniciar pelo grau 1, analise que na terceira coluna o que temos agora são expressões dos aprendizes. Disse a aluna no grau 1, Fernanda, fala 1, é isso que temos ali no final do relato, você vai ver esse código e é isso que significa, mas são pseudônimos, a identidade dos alunos não foram revelados, seus nomes verdadeiros não são esses, Fernanda disse no grau 1, eu gostei da professora, há um interesse, porque ela lida com a gente através de brincadeiras e existe a liberdade, a gente brincar, igual a brincadeira da forca, e me faz achar estudar ciências mais legal e curioso. Há interesse e há liberdade. Logo, a autonomia caracteriza-se pela presença do interesse e da liberdade do aprendiz. Grau 2, disse a Bárbara, fui ao laboratório 3 vezes desde quando comecei a aprender ciências. Eu queria ir muito mais até hoje, mas as vezes que eu fui, as professoras nunca deixavam, não tem liberdade, a gente perguntar o que queria, mas tinha interesse. E nem pôr a mão em nada, tinha interesse por se expressar e por manipular. Havia interesse, mas não havia liberdade. Grau 2 da autonomia. Grau 3. Acho que a classe aproveita mais a aula no laboratório com os bichos que a professora deixa mexer. Mas prefiro ficar quieta, disse a Ru, Ela não quer mexer nos bichos, não tem interesse por isso, mas tem liberdade para ficar quieta. A professora permite. Grau 4. Não gosto de estudar em casa. Meus pais ficam me zoando, tirando sarro, porque eu não sei sobre alguma coisa, mas também só sabem cobrar, não ajudam, um monte de coisas que eu não tenho, um monte de coisas que eu não posso fazer. Então não pode fazer, não tem interesse, não tem liberdade, mas também não tem interesse para fazer. Com essas caracterizações realizadas no autonomado,
O pesquisador pode interpretar somente os graus de autonomia, né, fazer a sua análise a respeito desses graus e finalizar. Mas ele também pode acomodar outros aportes teóricos, outros objetos de pesquisa relacionados à autonomia. Então, por exemplo, nesta pesquisa, para atendermos o tema desta quarta jornada, analisamos as caracterizações advindas no autonomado, né, o que já havíamos analisado lá. Analisamos agora sobre o exercício da cidadania e da ética dos alunos. Para isso, nós extraímos de documentos legais da educação brasileira alguns objetivos relativos à formação para a cidadania e a ética a serem cumpridos no processo de ensino-aprendizagem para esta faixa etária dos alunos que analisamos, né? Como resultado, obtivemos a seguinte compreensão: alguns desses objetivos para o desenvolvimento da cidadania e da ética foram cumpridos em alguns momentos do processo de ensino-aprendizagem e foram relativos às expressões apresentadas nos graus 1 e 3 da autonomia, né, do autonomado, onde havia mais liberdade, a presença da liberdade, por exemplo. Autonomia para se expressar, brincar, compreender e interpretar o mundo, respeitar as regras escolares, dar espaço ao próximo para que ele se expressasse, protagonizar ações, entre outros. Mas outros objetivos não foram cumpridos devido à ausência da autonomia e foram relativos às expressões apresentadas nos graus 2 e 4, onde não havia liberdade. Por exemplo, não havia liberdade ou autonomia para debater e assumir posição sobre os conteúdos científicos. Como considerações a respeito disso, os resultados das análises desses aprendizes nos possibilitaram evidenciar que as atividades de aprendizagem realizadas sobre o grau 1 e 3 contribuíram para o exercício da cidadania e fortaleceram o potencial da escola como um espaço formador para a cidadania, enquanto aquelas atividades realizadas sobre os graus 2 e 4 não contribuíram, enfraqueceram a escola enquanto um espaço democrático formador para a cidadania. Por isso, ao final do artigo, nós consideramos que é necessário discutir sobre a autonomia nos cursos de formação docente, inicial e continuada, e de promover maiores reflexões, discussões, reformas educacionais que tenham como foco possibilitar a autonomia do aprendiz sob a presença da liberdade para aprender, então principalmente sobre os graus 1 e 3. No que diz respeito ao campo da pesquisa educacional, consideramos aqui, por fim, que é necessário realizar mais estudos sobre a autonomia dos aprendizes, analisá-la também no planejamento da ação docente, evidenciando os impactos positivos da presença e negativos da ausência da autonomia na aprendizagem para o exercício da cidadania e da ética e para a qualidade da educação. Para essa tarefa de continuarmos analisando a autonomia, o autonomado tem se mostrado eficiente. Ele é uma novidade útil para o campo das metodologias de investigação da aprendizagem, é aplicável, é versátil, possibilita a análise da autonomia acerca das mais variadas situações e dos elementos envolvidos no processo, os quais o pesquisador deseja destacar. Para mais detalhes sobre este estudo, acesso integral aos dados analisados e os resultados, porque aqui só estamos mostrando um recorte, aguarde a publicação na Actas desse evento em setembro. Mas se o acesso ao instrumento for urgente, indico minha tese, que está online no site do PCEM, ou podem entrar em contato comigo no meu e-mail, elaine.machado.bio@gmail.com, que eu encaminho a tese. Agradeço aos parceiros, de Portugal e do Brasil por esta oportunidade de disseminar este estudo e agradeço a vocês que me ouviram, participaram dessa apresentação, espero que tenha sido útil. Muito obrigada, paz no mundo, ciência e saúde para todos. Até a próxima.